Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Animatalk, podcast da Alta Engenharia de Emoções. Estamos aqui mais uma vez, eu e Priscila Carvalhinha. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um episódio super interessante no dia de hoje. Com uma convidada super especial. Depois eu conto por quê, mas deixa ela se apresentar. Olá, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui seguindo aqui, né, os meus anfitriões. Sou Michele Luparelli, sou uma entusiasta da área de educação e RH. Gosto de estar envolvida dentro da parte do protagonismo de recursos humanos, consolidando, juntando pessoas dentro da parte do network genuíno. E tenho uma consultoria e uma escola de RH que é a Luparella. Muito bom. Bom, ela fala de networking genuíno. Se você em casa está duvidando, é porque você não conhece a Michele, com certeza. A Michele organizou a Agrega, em breve novidades. E o Agrega foi o primeiro palco que me deu a oportunidade. Então, isso é muito importante e a gente nunca vai poder esquecer disso. Por isso, é uma convidada muito importante para mim. Não sabia disso, fico muito feliz. Realmente, assim, o Agrega, ele é esse espaço para primeiras oportunidades. Eu acho que tem muitos talentos espalhados por aí esperando isso, né? Alguém para dar a mão e fico muito feliz que tenha sido o primeiro palco. Bom, então vamos começar falando sobre o protagonismo do RH. A mudança já chegou, não está chegando mais, ela já chegou. E qual é o papel que o RH precisa assumir? Nossa, realmente, assim, aquelas mudanças antigamente que a gente olhava e falava assim, o perfil do profissional do futuro, né? O que está vindo aí? O que a gente precisa ser para que a gente possa ser melhor e conseguir alcançar resultados para a empresa. E o RH, ele vem ganhando esse espaço, ano a ano. A gente vem cada vez mais abrindo portas dentro das empresas, não só empresas grandes, né? Então, quando falava em RH, a gente pensava em empresas multinacionais, empresas de grande porte. E hoje a gente vê PME, né? Abrindo a porta para o RH, querendo nos ouvir. E aí, quando eu falo e penso em protagonismo de RH, eu penso no profissional que está preparado para levar essas estratégias, para realmente, junto com o negócio da empresa, fazer aquilo acontecer. Então, a gente precisa tirar essa visão de que o RH ele é um perfil muito administrativo. Eu fico muito triste quando eu vejo um RH sendo confundido com assistente administrativo, com funções meramente operacionais. E não é. A gente lida com pessoas e a gente lida de forma estratégica. E pessoas sendo como é que a gente fala? Sendo encaminhadas de forma estratégica, elas vão trazer muitos resultados para dentro da empresa. Então, ser protagonista dentro do RH é entender todos os subsistemas, é entender do negócio, é falar a linguagem do RH, é falar a linguagem do negócio que você está inserido, é entender aquele segmento que você está atuando. Cada segmento é muito específico e ele vai ser específico em relação às pessoas que vão trabalhar lá. E isso é ser protagonista, é ser presente, é realmente conseguir espaço na mesa para falar de estratégia que envolve pessoas. Eu acho que eu fico com uma curiosidade que pode ser bem interessante para quem está ouvindo a gente, que é esse olhar, né? Você falou, hoje a gente tem percebido que pequenas e médias empresas estão começando a abrir espaço para o RH, que era um olhar muito para empresas maiores. Você consegue trazer um pouco pra gente, assim, essas diferenças, o porquê que você ter uma estrutura de RH, por exemplo, numa pequena ou média empresa é interessante. A gente tem conversado muito com empresas, né, de pequeno e médio porte. A gente vê o quanto o gap de uma pessoa com um olhar para o humano, não só para o administrativo, porque aí tem muito essa confusão a pessoa do departamento, né, pessoal. Às vezes as pessoas falam, não, a contabilidade cuida disso. Né? Então, assim, a gente ouve muito, né, o quanto para pequenas e médias empresas é a contabilidade que acaba cuidando das pessoas, mas nesse lugar muito mais burocrático e que acaba não trazendo um retorno para a empresa. Então, acho que pode ser um assunto legal da gente explorar aqui o que né, a gente pode trazer de boas práticas, talvez, de empresas grandes para uma adaptação para as empresas menores, mas, ao mesmo tempo, quais são, né, as perspectivas das empresas menores e que o RH ele precisa ali
criar uma outra forma de estar presente, de estar junto com o negócio, fortalecendo o negócio. Ótimo. Você tocou num ponto importante, né? Assim, a gente olha para o passado, a gente vê o DP/RH. Então, assim, as empresas sempre deu muito mais importância ao setor de administração de pessoal por conta da questão burocrática de cumprimento de lei, de obrigações acessórias, que hoje a maioria das empresas tem a contabilidade, né? Especialmente as que são pequenas. Realidade que a gente vê uma mudança também, né? Tem visto também um movimento de muita internalização do departamento pessoal, que isso é ótimo para gerar um controle, né? Uma gestão bem maior daquela empresa. Então, assim, justamente a chegada do RH, ele vai trazer essa abertura de entender que DP não é RH e RH não é DP. Mais do que nunca, eu gosto de pegar o marco de pós-pandemia. A gente teve uma recessão muito grande de pessoas dentro no CLT, né? Dentro da contratação normal. Hoje, cada vez mais, a gente tem mais formas de empreender, a gente tem mais formas de criar o nosso próprio negócio. Então, assim, até as próprias leis mesmo mudaram de uma certa forma que cria uma amplitude de visão para essas pessoas que acabam não querendo estar no CLT. E não querer estar no CLT faz dele o seguinte: se eu tiver que ir para o CLT, tem que ser dentro das minhas regras. E isso vai impactar muito em questão também salarial. Então, o fator salário para empresas PME é o fator mais crítico, porque essas empresas são as empresas que trabalham com piso salarial em convenção coletiva. Então, a gente está falando de valores de salários muito operacionais, valores muito próximos do salário mínimo, que sim, é um valor baixo. E aí, como engajar essas pessoas? Então, eu lembro, há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu vim do operacional, onde gestores, né, o patrão, o dono da empresa, dizia: não quer, manda embora porque tem quem queira. E hoje eu brinco, não tem quem queira. Não está assim. Então, quem tem seus colaboradores tem que engajar eles para que eles fiquem, para que você esteja com ele ali um tempo suficiente para ele te trazer resultado. Porque 3 meses ele não está te trazendo resultado ainda. Então, essa contratação de alguém indica, contratação é fácil, o gerente faz, né? Qualquer um entra aqui, eu ensino, vai ficar? Não vai. Ele entra, ele sai. O índice de pessoas que saem dentro dos 90 dias é muito grande. Então, as empresas pequenas que estão abrindo a mente para isso, estão entendendo que eles precisam sim, dentro do recurso deles, né, dos recursos deles, fazer engajamento, ou seja, promover treinamento. Se eu não posso fazer treinamento dentro da minha empresa, eu vou incentivar aquele funcionário a fazer um curso, eu vou custear o curso para ele, ou eu vou pagar ali 50%, eu vou fazer ações dentro da empresa, por mínima que seja, mas metas, alcance de resultados, eu vou fazer o aniversariante do mês, sabe? Eu vou promover algumas datas festivas, eu vou fazer com que aquele ambiente seja favorável para que ele fique, para que ele entenda que ali é um lugar bom de se trabalhar, mesmo dentro das condições daquele pequeno. Então, quando a gente olha para empresas grandes têm todos os subsistemas de RH. Você vai ter o endomarketing presente, você vai ter equipe cuidando do employer brand, você vai ter gente que cuida da parte de atração e gestão de pessoas, DHO, felicidade. Mas aquela empresa pequena com quadro enxuto, ela não consegue enxergar isso. Ela fala: isso é caro, eu não tenho recursos para isso. Então, são bons benefícios. Eu passo por algumas empresas que ajudam por implantação e eu falo assim: olha, existem benefícios que você pode colocar na sua empresa que não vai te custar nada, como uma parceria com uma universidade, você ir numa academia de bairro e fazer uma parceria ali para um desconto, né? Restaurante no local, você conseguiu o desconto, tudo é benefício. Então, a gente tentar olhar também para mais do que aquilo que sai do meu bolso. Então, eu acho que o RH, ele funciona dessa forma. Não só eu vou atrair alguém e recrutar e contratar. Porque eu contratei, sim, o DP vai cuidar. Vai cuidar da folha, vai cuidar da compra dos benefícios, tá? Mas e aí? Então, assim, a geração hoje não quer mais ter esse tipo de salário e vale transporte, um vale coxinha e tá tudo bem, e obedece de 8 às 5 e não tem mais um nada. Eles não querem mais.
A internet está aí, o TikTok está aí, porque o TikTok também, né? Eu vejo muitos jovens mostrando seu dia a dia dentro de empresas, e geralmente empresas maravilhosas. Meu dia aqui na Cacau Show, meu dia aqui no Banco Inter. E são dias incríveis. E aquele jovem, ele vai olhar, ele vai falar assim, não, eu quero trabalhar na mercearia do meu bairro. Ele não quer. Sim. Entende? Então, essas questões, elas precisam ser trabalhadas, entender que esses jovens, que essas pessoas, essa geração quer algo a mais. Então, claro que a gente também não vai dizer que aquela pessoa hoje que não estudou, que mal terminou o ensino médio, que não está se qualificando, se capacitando, está apta a trabalhar naquela mega multinacional empresa que vai oferecer para ele todo o mundo possível. Não, ele também tem que entender que ele também vai ter que buscar. A parte dele, né? A parte dele. Então, assim, aqui ele vai ter muito, um pedaço do bolo inteiro. Aqui ele vai ter um pedacinho de bolo, mas ele tem que ter esse bolo. Entende? Sim. Então, eu acho que é muito isso que a gente precisa que as empresas entendam. Que não é só contratar, é cuidar para que eles não saiam da empresa muito rápido sem que ele me traga algum resultado. E eu acho que você trouxe um ponto importante que não é só o fato da questão do salário, né? Então, assim, é o ambiente ser atrativo, né? Então, não é uma coisa de... você precisa oferecer mais porque você precisa colocar mais dinheiro nisso. Não é sobre dinheiro que a gente está falando aqui. Exatamente. Porque você trouxe alguns exemplos que... se eu vou ali, a gente trabalha presencial e eu vou nos comércios próximos e resolvo fazer algum tipo de parceria, literalmente aquele comércio ali, ele tá ganhando porque os meus colaboradores vão estar consumindo alguma coisa ali dentro daquele comércio ou daquele serviço. E, pra mim, só valeu a criatividade, assim, né? Então, eu acho que tem um fator criatividade de... O que eu posso fazer com os recursos que eu tenho? E às vezes peraí, o recurso é olhar o que eu tenho em volta, me conectar com as pessoas. Você falou muito da questão de networking, né? E eu acho que é isso, a gente fazer essas parcerias com esses locais, que vai ser isso. Falar, olha, a gente agora tá com benefício de desconto na academia aqui do lado da empresa. E para a empresa isso vai ser 0,800, mas talvez para aquele colaborador fale... Nossa, que bacana, porque a minha empresa me oferece a possibilidade de ter uma academia com algum desconto, né? Então, a gente está falando de coisas simples. Para empresas maiores, a gente está falando de benefícios onde ela vai contratar, né? Um aplicativo que essa pessoa possa fazer e tudo mais. Mas não, você pode começar pequeno, pode continuar pequeno, mas você precisa oferecer alguma coisa que vai para além só daquela coisa salarial. E, às vezes, as pessoas... fixam muito nisso, né? Eu não tenho dinheiro. E fala, pera, né? O que a gente pode fazer com a nossa criatividade aqui? Então, achei bem legal os exemplos que você trouxe. Hoje eu tô no parque de diversões, né? Acho que esse pra mim é o que eu mais gosto. Então, hoje vocês vão ver vários recortes. Toda hora eu vou voltar lá no começo. A gente hoje vai longe. Mas nessa questão do benefício, eu acho que eu queria primeiro voltar na parte do estratégico, né? Você falou que sobre ser estratégico, sobre entender do negócio. E entender do negócio, entender das pessoas é fundamental para construir esse pacote. Seja por entender o que você vai oferecer, o que vai gerar algum impacto, ou por entender qual o incentivo fiscal que a empresa pode buscar. Às vezes vai ser uma troca de regime fiscal que vai fazer esse benefício sair de graça. Integrar o DP, a parte operacional, entender como funciona a legislação, entender como funciona a estratégia para construir alguma coisa, para de fato poder ser aderente. Mas numa visão mais prática, eu acho que benefício representa acesso, né? Às vezes um benefício não é nem a empresa custear. Eu sempre uso o exemplo do plano de saúde, porque um plano de saúde de pessoa física hoje para contratar é mais difícil do que o parto. Enquanto um plano de saúde de pessoa jurídica tem uma série de benefícios, é um preço muito diferente. Às vezes é perguntar, eu não posso pagar, mas eu posso te oferecer e descontar da folha. Quem quer? É simples, não custou nada. Vai dar trabalho para operacionalizar, mas tudo na vida que dá certo dá trabalho, né? Não tem nada na vida que... que legal, e não precisei fazer nada. Não, exatamente. Assim, você falou da questão estratégica, né? Lógico. A gente precisa, primeiramente, entender quem é aquele público. Né? Então, assim, eu dei alguns exemplos que a gente pode trazer. Lógico, vai ter empresa que a academia não faz sentido nenhum. Né? O plano de saúde ele vai fazer sentido. Então,
Então, assim, lógico, pesquisa de clima, entender aquelas pessoas, entender realmente o que elas querem. Eu gosto de falar para meus clientes, né, que ninguém conhece a empresa dele melhor do que os funcionários. Perfeito. Então, assim, toda vez que eu começo um projeto, que a gente trabalha um diagnóstico, eu falo, peraí, pesquisa de clima, preciso fazer uma série de perguntas, eu preciso conhecer aquelas pessoas para poder dizer para ele assim, olha, é aqui que a gente vai tratar. Perfeito. E aí o que você falou, você me lembrou, tem um cliente que ele tem essa situação, ele não paga o plano de saúde, mas ele tem o plano de saúde na empresa, né, o que é o empresarial, e os funcionários que têm interesse em ter o plano aderem. Primeiro, né, não tem carência, então o plano ali, ele tem a facilidade do desconto em folha, então quem realmente precisa do plano consegue fazer, e o valor muito mais acessível, quase 50%. Exatamente. Né? Então, e fora que quando a empresa ela tem muito tempo de plano, ela tem uma tarifa, né, muito reduzida do que quem está fazendo agora. Então, assim, de fato, tem uma empresa que é uma dentro da PME que ela faz esse oferecimento. Não são todos os colaboradores que têm, mas aqueles que têm, tá tudo bem. E ele utiliza, assim como tem também o plano odontológico, que a empresa coloca e desconta integralmente do valor. Então, poxa, vai fazer um plano de odontológico, hoje você tem que pagar 100%, né? Para você tem que ter cartão de crédito. Sim. E aí, dependendo do plano, você não consegue um atendimento bacana, né? Você vai no dentista ali justamente na dor e chega lá, é uma facada, né? Porque, assim, não desmerecendo o trabalho do dentista, mas é um valor que, às vezes, naquele momento, a pessoa não pode. Não está programada, né? Não está programada, tem que pedir um cartão emprestado. Então, valor é barato, entre 20, 30 reais no máximo, que desconta em folha. Sim. E favorece e contribui para a saúde, né, daquele profissional, porque um trabalhador com saúde produz muito mais. Um trabalhador seguro de que se ele adoecer, ele não precisa ir para uma UPA, ficar 4, 5 horas, e sim ele tem um plano de saúde corporativo, ele vai sim trabalhar melhor, porque ele vai ter uma segurança melhor. Então, eu acho que entra muito isso, né, quando a gente busca um emprego, assim, enquanto profissional, eu estou buscando uma recolocação, não é só sobre salário. Eu já fiz entrevista da pessoa falar assim, olha, tô participando de um processo e o salário é maior do que você me ofereceu, mas eu vou considerar pelos benefícios do que a empresa está me oferecendo hoje. Considerando o ticket de refeição que vai receber, considerando um plano de saúde que a empresa paga integralmente. Então, considerando isso tudo, vai ficar melhor para mim ficar com a empresa que ganha menos, com mais benefício. Então, isso é muito particular. O que eu busco para mim é razão de segurança. Que aí entra a questão também da gente entender e ser estratégico na hora de atrair a pessoa. O que eu estou oferecendo, quem é o meu público-alvo para dentro do meu negócio, quem são as pessoas que vão aderir ali, que tem um fit cultural aqui com a minha empresa, e o que eu posso oferecer também para atrair e que eles fiquem comigo. Muito bom, porque você trouxe exatamente um dos pontos que eu queria voltar, sim, que era essa parte que você falou, assim, né, passou sobre a questão de ser estratégico com as pessoas. E aí eu acho que você trouxe esse processo de como a gente consegue olhar e fazer essa conexão entre o que é a estratégia e o que é o cuidado com as pessoas, né? No final ela falou sobre cuidar, quando ela estava falando sobre o RH, e cuidar é a estratégia. A gente você falou também sobre engajamento. Quem está mais engajado? O cara que está pensando se ele está com o dente doendo e não sabe quando ele vai poder cuidar, ou o cara que já tratou o dente dele? Quem está mais engajado? O cara que entende que o salário é a compra do silêncio, né? Eu te pago para você não falar o que a gente faz com você. Ou o cara que recebe o suficiente para o salário da voz, né? Não, eu recebo porque eu estou construindo alguma coisa. Sim. É o cara que se sente cuidado ou o cara que se sente escoteado. Exatamente. É estratégia, né? Eu já vi pessoas mudar de emprego por conta de ticket de refeição. Sim. Falar assim, eu tenho hoje, eu trabalho, mas aqui tem um VR de 30 reais. Eu prefiro ter o VR de 30 reais. Às vezes ele troca 6 por meia dúzia, né? Ele é o mesmo salário e tal, mas ele vai preferir. E isso acontece quando você vê as pessoas, né, pulando de galho em galho. Porque ela vai procurando melhor. E eu não julgo, porque eu fiz isso. Eu na minha época em CLT, eu já não sou CLT já há bastante tempo, mas eu trabalhei em várias empresas. Eu era uma pessoa que eu nunca fiquei muito tempo. Eu ficava um ano e meio, e eu sempre pegava toda aquela minha expertise, continuava me especializando, me qualificando em alguma coisa, e a primeira oportunidade que eu via que era melhor do que essa, eu trocava.
E a gente vai trocando sempre por algo melhor, por um desafio novo, por uma empresa melhor, uma empresa mais moderna, uma empresa que me ofereça mais coisas, né? Eu lembro meu primeiro emprego foi perto da minha casa, né? Então, assim, era uma material de construção e eu era balconista. Então, eu ia e vinha do trabalho andando. Então, eu almoçava em casa. E eu lembro que quando eu decido sair, que eu falo assim, não, agora eu quero trabalhar no centro de Nova Iguaçu porque eu quero ganhar Vale Transporte. A minha maior motivação de sair de um emprego para ir para o outro era pelo Vale Transporte, porque eu não queria mais ir e voltar andando de casa. Eu era jovem também, tinha 18 anos, mas você entender como que funciona a questão do colaborador, qual a expectativa dele, né? Então, assim, o RS, ele tem que ser estratégico dentro dessa parte de atração, porque eu tenho que entender o que aquela pessoa quer, o que é motivador para ela. O que ela está buscando? Um salário alto, bons benefícios? Não, estou procurando uma empresa que é legal, estou procurando uma empresa que é família. Tem gente que não ganha bem, mas passa 30 anos, 20 anos dentro de uma empresa porque ele gosta do ambiente de trabalho. Ele gosta do que ele faz. Então, não existe uma receita. Sim. Existe entender de forma estratégica o que a tua persona ali, os teus candidatos daquele segmento, daquele tipo de atividade, daquela empresa, gostam e vão ficar ali bastante tempo para que elas possam, sim, começar a dar o resultado para a empresa. É uma aula de cultura organizacional, né? Menos sobre o quanto e mais sobre o como ele se sente, né? Sim. Ó, eu tô dando alguns exemplos aqui, porque eu vim de empresa PME, né? Então, assim, eu trabalhei em muitas empresas pequenas e foram muitos desafios. Eu teve uma empresa que eu trabalhei que a gente recebia salário atrasado, a gente recebia vale transporte, praticamente reembolso quando a gente recebia. A gente pagava os 6% do reembolso. Era muito engraçado, porque isso ainda virava piada, né? E eu era supervisora, e eu tinha uma equipe, tinha umas 4 pessoas que trabalhavam comigo. E eu falo para você, aquelas pessoas não faltavam. Aquelas pessoas não chegavam atrasadas. A gente fazia, quantas vezes, vaquinha para que a pessoa pudesse ir embora e voltar para casa, porque ela não tinha dinheiro de passagem, porque a empresa não tinha pago. Mas estava todo mundo lá trabalhando. E aí, quando você pega e olha e fala, cara, mas o que acontecia aqui? O clima organizacional. A equipe era boa, elas gostavam de trabalhar comigo, a gente desenvolvia um trabalho bacana, então a gente fazia acontecer, a gente brigava pelo nosso, mas aquilo, era ruim, era desmotivador, sim, mas estava todo mundo junto. No dia que eu pedi demissão para ir para outra empresa, todo mundo saiu. Então, quando eu foi saindo 1, 2, 3, a empresa ficou sem ninguém. Então, você entende que elas estavam por lá, não era pela empresa, era pela amizade. Pela conexão, né? A conexão era pelo ambiente de trabalho que nós tínhamos ali. Era isso que segurava. A estatística garante, né? Que a maioria das pessoas pede demissão por causa do líder e não por causa da Sim, da exatamente. Empresa. Então, aqui é um contexto, a hipérbole que Exatamente. Então, exemplifica... tinha alguém segurando, né? Uhum. Então, assim, vários relatos a gente vê até no LinkedIn, né? Às vezes, pessoas pedindo demissão de grandes empresas, de empresas multinacionais, sim, com, sabe, um histórico e tal, por abuso, por ser um ambiente tóxico, por se sentir perseguido, por falar de assédio moral. Poxa, eu desisti, eu pedi demissão, não quero trabalhar aqui porque aqui eu não sou feliz. Então, são vários pontos que vão chegar e vão ligar ali o que realmente, de fato... vai ser sucesso para aquela empresa em relação a pessoas. E aí, nesse ponto que o RH entra. Dele conseguir olhar para o negócio como um todo. Dele conseguir olhar o que impacta dentro para aquelas pessoas, o que está impactando. O que eu preciso fazer para que eu atraia boas pessoas e eu consiga mantê-las dentro daquela empresa. Então, eu sou muito fã do RH generalista. Eu sou generalista. Eu entendo de DP, eu entendo de RH, eu entendo de DHO, eu entendo de treinamento. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, sempre circulei por todos esses pontos. Eu me meto em tudo. Eu estou aqui com o meu dedinho em tudo. E é isso que eu quero defender quando a gente fala de RH protagonista. Porque não é só fazer o RS. Não, eu preciso entender o que o DP está fazendo. Eu preciso entender que a minha atuação como recrutador hoje, como é que ele vai impactar daquele DP. Sim. Né? E eu tenho que entender também como que funciona cada processo
para que eu possa fazer um bom trabalho, mesmo que eu esteja fincada só no RS. Mas eu preciso entender tudo que está acontecendo aqui para que eu chegue... Como as coisas se conectam. Sim. Ela falando me lembra muito um episódio que eu falei sobre uma experiência pessoal. Eu também sempre fui muito inquieta, mesmo na engenharia. Então, eu me metia no trabalho de outras pessoas. Então, tinha momentos onde, por exemplo, eu tinha muita interface com as pessoas de compras, de importação. E era o mesmo processo. Eu falava, gente, deixa eu entender o trabalho de vocês. Porque se eu posso entregar isso o mais redondo possível para você só chutar a bola, é sobre isso, né? E no final das contas, todo o sistema, a engrenagem funciona muito melhor quando você consegue entender que, ok, você tá na sua caixinha, mas a sua caixinha faz parte de um sistema. Então, esse olhar sistêmico de, eu preciso das informações que vêm de vários lugares e, ao mesmo tempo, eu também passo informações para vários lugares e todo mundo precisa se conversar e entender, faz parte do processo, eu acho, que do entendimento até estratégico, como você está colocando, de facilitar esse fluxo de informação, de facilitar que o coleguinha do lado possa fazer o trabalho dele, sabe? Da melhor forma possível, porque quando ele faz da melhor forma possível, o resultado é bom para todo mundo e chega o melhor possível para mim também, né? Eu acho que aí quando a gente fala da sinergia, né? Quando a gente fala assim, cara, esse time funciona. Sim. A minha equipe funciona. É isso. Eu já fui em algumas empresas que você chega lá e tá todo mundo desconectado. Você vai e fala, todo mundo aqui tá no mesmo time, mas cada um faz uma atividade e tá desconectado. Um monte de retrabalho. De retrabalho, exatamente. Cada um no seu, cada um autônomo do seu trabalho, cada um fazendo o seu trabalho, mas ele não se conecta. E você fala, a gente tá faltando, sabe, o elo ali, tá faltando ali. É como se faltasse. Você fala assim, vamos botar isso tudo separado dentro de um setor de RH. E você olha e fala, falta o RH. Porque eu tenho várias coisas, mas eu não tenho o RH. Sim. E aí isso vai em todo lugar, isso vai acontecer no DP, isso acontece no comercial, isso acontece no financeiro. Sim. Então você pega setores, você distribui pessoas e tarefas e cada um cuida do seu e ninguém cuida de nada. E eu queria colocar um ponto polêmico, assim, mas construir um raciocínio em cima disso, né? Gostamos. Que é a coisa do, mas eu tô fazendo o meu trabalho. Mas eu tô fazendo o que é responsabilidade minha. E quando a gente tá falando disso, eu não tô falando para você fazer o trabalho do coleguinha. Né? Não é sobre você assumir a responsabilidade do que é do outro, mas é você entender que você faz parte de um ecossistema. Isso. E que se você só faz o seu trabalho pensando do jeito que é bom para você, você tá impactando o ecossistema. Mas como é que você tá impactando isso? Né? Então, às vezes, a gente precisa abrir um pouco a percepção e falar, cara, tudo bem, ninguém tá pedindo para você assumir o trabalho do outro, fazer aquilo que não foi pedido, mas é importante você abrir o olhinho e olhar para os lados e entender. Eu faço parte de um organismo vivo. E esse organismo vivo, ele precisa operar junto. Então, eu preciso entender o que aquela pessoa precisa para o trabalho dela, enfim, quais são as informações, para que eu possa fazer o meu trabalho, cuidar do que é meu, mas, ao mesmo tempo, cuidar do que as outras pessoas precisam, para que isso impacte positivamente o trabalho das outras pessoas, né? Isso aí, é perfeito. Porque eu acho que, às vezes, essa mentalidade de, mas eu tô fazendo meu trabalho, tô cuidando do que é meu. Ok, legal, você pode continuar fazendo isso, mas você pode fazer isso com cuidado de olhar para o ecossistema, né? Das pessoas que fazem interface com você minimamente, né? Sim, porque senão não vai alcançar o resultado comum. E aí a empresa começa a ficar capenga, né? Porque, tipo assim, esse lado tá funcionando, esse aqui não tá funcionando, né? Ele vai ficando, assim, muito não linear, sim, né? E, e o dono da empresa, aquele gestor, ele fica assim, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não tá funcionando, tem alguma coisa que não tá casando. O próprio profissional fica frustrado. Fica também. Por quê? Porque isso gera desconforto. Sim. Porque quando a gestão ou os donos, né, seja lá quem for que esteja cuidando ali dos resultados do negócio, ele começa a ver que alguma coisa não está acontecendo, ele começa a pressionar todo mundo. Porque ele está procurando de onde é. Sim. E todo mundo está trabalhando. E todo mundo trabalhando e todo mundo não entendendo por que você está me cobrando, fora que era só das mãos. Sim, e às vezes é isso, né? Começa a provocar uma reatividade que vira um jogo de empurra, assim. Mas eu tô trabalhando, eu tô fazendo a minha parte. É porque o fulano não tá entregando o que precisa. Aí o clima organizacional... Aí vai lá embaixo, quando na verdade vamos cada um assumir. É uma corresponsabilização, né? E mais cedo ou mais tarde todo mundo perde o porquê que eles fazem alguma coisa. Qual é o objetivo final? Se eu entrego o meu
e não dá certo, e você entrega o seu e não dá certo, a gente não tá fazendo nada. A gente tá enxugando gelo. Aí entra o quê? O RH com o DHO, o desenvolvimento humano. Exatamente. Precisamos de treinamento. A gente fala assim, precisa de treinamento, parece que a gente precisa de algo mirabolante. Não é. Exatamente. Às vezes é ensinar a pessoa a abrir o Excel. Tem gente que não sabe. Tem gente que tem dificuldade com ferramentas. Tem gente que tem dificuldade em se comunicar. Então, existe essa questão do treinamento. Sim. Tem que ter treinamento, tem que ter reunião de equipe, tem que colocar todo mundo na mesa e falar o que você está fazendo hoje. E você, qual a sua atividade? Para que cada um escute o que cada um está fazendo. São ações simples. O que não pode acontecer é quando o RH não está ali, não tem essa visão de gestão de pessoas, fulano não está dando certo, porque 3 pessoas já disseram para mim que fulano não está fazendo, manda fulano embora. E aí depois leva 2, 3, 4 meses para botar alguém no lugar de fulano. E era só uma questão de linkar um trabalho com o outro. Sim. De fazer todo mundo sentar e explicar o que faz. E como que a gente pode se ajudar. Ouvir o outro, ouvir a opinião do outro. Então, é muito isso que a gente percebe dentro das empresas, e especialmente as menores. Sim. Então, acontece muito de pessoas terem múltiplas atividades. Então, às vezes, somos nós 3, mas se tem 2 não está dando conta, um está fazendo pelos 3. E aí começa a gerar mais desconforto, o clima organizacional vai para o ralo, e aí a empresa tenta fazer ações que não consegue. Porque as ações que ela vai fazer não vai impactar, porque vai ter uma pessoa que não está feliz ali dentro. Então, são muitas coisas que o RH está envolvido dentro daquele negócio. Então, por isso que tem que entender, sim. Tem que entender, tem que sentar na mesa da gestão, tem que entender se eles querem abrir mais uma empresa, tem que entender qual é a previsão dele para os próximos meses, se vai haver mais contratações, ou se vai haver necessidade de performar melhor aquele time, se vai precisar, se tem ferramentas novas a serem inseridas, se a empresa quer aumentar o faturamento dela, a gente vai ter que também melhorar a performance dessas pessoas. E como que você sabe isso quando o RH não é estratégico? Não sabe. Sim. O RH fica sentado na mesa esperando, abre vaga. Até precisa entender até um contexto de mercado, né? Tem alguma sazonalidade, a gente vende mais em alguma época do ano, precisa entregar mais. A tarifa do Trump vai prejudicar a empresa ou não vai? A alta do dólar prejudica ou não prejudica? E até perguntar. Exatamente. Poxa, tá abrindo essa vaga de novo, mas vai abrir por quê? É substituição? Vai ficar no lugar de alguém? Mas já deu um feedback para essa pessoa? Será que não é uma questão de treinamento? Não. Recebe aquele documento e operaciona. Quando o RH ele só obedece, operaciona, ele não é estratégico. Ele não está pensando, ele só está executando aquilo que alguém pediu. Eu acho que você traz esse lugar muito de escuta ativa, né? Uma escuta... E é isso, é escutar para além daquilo que é dito. É se perguntar assim, pera, essa pessoa tá falando isso, tá pedindo isso, mas o que isso significa para além do que... juntando o contexto, né? Para além daquilo que tá sendo diretamente dito, mas o que o contexto junto com aquela fala daquela pessoa, com aquele pedido tá trazendo. O que você disse, o que você quis dizer. Exato. E tem que ter esse fator, né? Curiosidade. Então, assim, o RH que ele tem essa visão de negócio, que ele tem essa visão generalista, que ele se coloca protagonista dentro desse setor de gerir pessoas, né? Apesar do RH também ser funcionário, ele precisa se deslocar disso. Sim. Porque o RH ele não pode ter mentalidade de funcionário. A gente tem que ter mentalidade de uma extensão da gestão. Sim. Uma extensão, mesmo não sendo gestor, eu preciso pensar que eu sou. Sim. Eu preciso atuar ali como gestora de pessoas. Sim. Não é esperar vir um cargo. Eu não sou gerente. Eu não sou a dona. Eu não sou a diretora. Eu sou só um analista de RH. Não, você não é só analista. Você tem a responsabilidade de gerir aquelas pessoas. Então, a gente precisa se posicionar tanto quanto. Sim. E pensando até no protagonismo do RH em si, eu acho que essa é a única forma dele fugir do sanduíche, né? Eu sempre brinco que o RH é o recheio, porque ele vai ser pressionado pela gestão e ele vai ser pressionado pelo funcionário. Então, se ele não se posiciona como alguém, entendo a tua situação, mas eu preciso pensar como um gestor, ele tá sempre no recheio, ele é sempre quem vai ser pressionado. Sim. E aí, mas se ele tiver uma visão generalista e uma visão voltada para negócio, ele vai entender que ele precisa cuidar de pessoas
sem aquela coisa do, eu amo pessoas, Abraça o RH por amor. E a gente vai sair um pouco dessa esfera do RH por amor e entender, não, temos que cuidar de pessoas para que elas estejam felizes, para que elas estejam desafiadas, para que elas se sintam produtivas, né? Para que elas sintam que elas realmente, o trabalho que elas desenvolvem faz sentido e vai ter resultado. Eu lembro que quando eu fiz RH, eu fiz uma matéria na psicologia, né? E eu fiz a psicologia do trabalho. E a gente teve um trabalho, não vou lembrar agora o nome do livro e nem do autor, mas era sobre o ócio, né? É um livro muito antigo, mas falava sobre o papel do homem, né? O homem, assim, enquanto cidadão, como pessoa, no trabalho. O quanto que o trabalho, ele edifica, ele dá dignidade, ele quando ele tira você, não é só por dinheiro, né? A pirâmide de Maslow também traz isso pra gente. Sim, no topo da pirâmide. Exato. Então, assim, o trabalho para a pessoa não é só pegar dinheiro e levar para casa. Não é só por dinheiro. Ele pode começar assim, mas ele vai evoluir para o ponto que eu quero prestígio, reconhecimento, eu quero sucesso. Eu quero saber que isso aqui tá bonito, que isso aqui trouxe resultado porque eu fiz ou porque eu participei. E é isso que as pessoas buscam. Quando elas não se sentem desafiadas e nem conseguem enxergar ou ter o reconhecimento do seu resultado, elas vão viver desmotivadas. Então, são muitas coisas que precisam ser feitas. Então, assim, a empresa ela precisa assim, cuidar de pessoas nesse ponto, para que elas sejam vistas, para que elas sejam reconhecidas, desafiadas, mas tudo dentro da estratégia do negócio. Não é passar a mão, não é, eu vou fazer festinha, eu vou premiar todo mundo, né? Eu vou aumentar o salário, eu vou dar benefício. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Não é isso que eles querem. Entende? Não é isso. Eles querem ser aplaudidos. E é nesse contexto que a empresa precisa entender como que ela vai fazer isso. Só tem uma coisa pior do que o reconhecimento, o não reconhecimento, né? É o reconhecimento de mentira. Que você sabe que você não entregou, mas tu tá lá junto com quem entregou. Eu acho que eu queria trazer alguns pontos, assim, né? Eu acho que você falou do cuidar, e a gente já falou também em outros episódios que às vezes cuidar significa tomar decisões difíceis. Sim. Muito. Porque, né, a gente fez o paralelo com cuidar de criança, a gente teve episódios da Amanda falando sobre isso também, né? Sobre esse paralelo. E no final das contas é isso. Quando a gente tem a responsabilidade, às vezes a gente vai precisar tomar decisões difíceis no entendimento de que aquilo cuida melhor de um contexto maior. Uhum. E a gente precisa também aprender a expressar e verbalizar isso para as pessoas que estão ali. Porque não é sobre a decisão difícil, é muito mais o quanto essas pessoas conseguem entender dentro do nível que é possível de você comunicar e explicar de que aquilo tem um contexto mais amplo, que aquilo faz parte, você assumir a responsabilidade, olha, agora eu tô nessa posição e eu vou tomar essa decisão e é isso, vamos embora, a gente tá junto, né? Então, acho que isso é um ponto, a gente também assumir esse lugar de adulto, no sentido dentro dessa relação de falar, olha, aqui eu tenho algumas informações que talvez uma perspectiva mais ampla que você, a partir da perspectiva que você tem, você não consegue enxergar. E tá tudo bem, eu tô te ouvindo. E tá tudo bem você ficar frustrado com isso também, faz parte do processo. Uhum. Eu te escuto também na frustração. Mas isso não vai mudar a decisão, porque a decisão estratégica é essa. E aí eu acho que quando a gente tá falando de estratégia, né, e de sentar na mesa, me vem muito a coisa do que muitas das vezes, dentro do planejamento estratégico, e aí a gente tá falando das pequenas e médias empresas, que isso é muito mais tangível, né, para o RH participar, quando a gente está falando de multinacionais, isso está muito fora do nosso radar, né? Isso vai cascateando em pequenas coisas. Sim. Mas participar do planejamento estratégico, né? Entender que, como você falou, o que essa empresa tem para 1 ano, 3 anos, 5 anos, o que ela quer. Para eu, enquanto gestora de pessoas, entender, olha, se você quer chegar nesse lugar, eu preciso te suportar assim, assim, assado. E isso precisa estar no seu planejamento. Com certeza. Porque não adianta você fazer um planejamento dizendo que você vai chegar, sei lá, você vai viajar 3.000 quilômetros e você falar assim, eu vou 3.000 quilômetros a pé, mas eu quero chegar em 10 dias. Amigo, você não vai chegar, você precisa de um carro, você precisa pegar um avião, então a gente precisa fazer um planejamento. E faz parte, eu acho, que desse processo do RH, né? Do, tipo, estar inserido dentro do planejamento estratégico, entendeu? Olha, enquanto RH, você me dizendo que você quer chegar nesse lugar,
você precisa disso, 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 disso. E se posicionar dessa forma, né? Sim, muito, muito, muito. Porque, porque todo sucesso que ele almeja, toda a visão que ele tem, né, de chegar em algum lugar, ele está contando com pessoas. Ele não vai conseguir fazer isso sozinho. A empresa dele funciona com pessoas. Então, ele precisa que esteja todo mundo linkado. E aí entra até aquela questão de estar sempre reforçando missão, visão e valores, né? Que aí a gente vai falar quando a pessoa entra, é a apresentação, é o onboarding, né? É cuidar daquela pessoa, né? Porque o onboarding também não é só o boas-vindas, mas é os 90 dias inteiro, que às vezes a pessoa vai lá, você apresenta um PowerPoint, fala para ela tudo que vai ser e abandona ela naqueles próximos 90 dias, que podem ser desafiadores, você pode ser segregado, porque você pode, né, sofrer aquela rejeição ali de outros colaboradores, você pode se sentir abandonado pelo gestor, né? Então, podem acontecer muitas coisas que aquele PowerPoint que super criou uma expectativa para você vai por água abaixo nos próximos 90 dias. Então, esse entendimento desse reforço, né, de perguntar, de deixar as pessoas, olha, aqui os nossos valores são esses, a nossa missão é essa, a gente existe por isso, a gente quer chegar em tal lugar, você vai gerar afinidade com aqueles profissionais para ir junto com você. E aí, quando você fala do planejamento estratégico, exato, porque se eu estou crescendo, eu também preciso comunicar isso. Ah, Michele, mas isso é confidencial. Eu posso comunicar de uma outra forma. Exatamente. Eu não preciso dizer quais são os seus planos para os próximos 3 anos, mas eu preciso preparar aquelas pessoas para os próximos 3 anos. Sim. Exatamente. E como que eu faço isso? Então, o RH, ele precisa, sim, não é do nada, olha, mês que vem a gente vai abrir uma nova loja, eu preciso de 50 pessoas. Isso não é estratégico. Sim. Isso é deixar o RH descabelado, contratando qualquer um, porque ele vai começar a procurar bem, mas pelo desespero de ter 50 pessoas, ele vai contratar 20 bons, outros 30 vai ser qualquer um. Exatamente. Por conta da falta do planejamento e da pressão. E é muito legal você trazer isso, porque eu lembrei que eu estou fazendo uma formação e eles sempre trazem empresas para trazer cases, né? E ele falou uma estratégia super simples. Você falou, às vezes a gente não pode divulgar o planejamento estratégico como um todo. E lá eles tinham TVs, né? Então, e eles falaram assim, gente, a gente fez uma coisa super simples. A gente começou a colocar algumas métricas que eram possíveis da gente compartilhar com os colaboradores. Então, a gente tinha um planejamento para chegar em determinado ponto e tinham coisas que a gente decidiu. Falou, não, isso aqui a gente vai abrir, sabe? A gente, isso aqui a gente já conseguiu chegar até aqui. E as pessoas, ele falou, nossa, as pessoas começavam a ficar engajadas, porque elas viam que elas estavam indo. Tinha alguma coisa acontecendo. Que tinha alguma coisa acontecendo, que elas não estão trabalhando no escuro, que aquilo que ela está fazendo está dando um resultado no todo. Então, acho que quando você traz, todo mundo quer se sentir pertencente. Sim, mas todo mundo quer se sentir pertencente. A falta de comunicação é o que mais gera de motivação. Porque quando a pessoa fala assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei o que está acontecendo, eu não vejo as coisas acontecer. Então, eu não sei nem se meu trabalho contribui para alguma coisa. Então, assim, essa comunicação, ela precisa ser clara. E aí a gente tem que ter também esse cuidado, né? E eu preciso comunicar, mas eu também não preciso dizer tudo. Exato. Uma empresa, ela não é 100%. Uma empresa, ela tem sim as suas falhas. Ela tem falhas que ela não precisa dizer. Ninguém vai dizer que tem um buraco no barco. Sim. Não vai, né? A gente vai fazer todo mundo trabalhar para que aquele buraco não venha impactar a tua chegada no destino que você quer. E isso faz parte das decisões difíceis. Se você disser que tem um buraco no barco, vai todo mundo pular. Sim. E você vai afundar. Ou vai todo mundo se desesperar. Então, eu acho que... vai afundar o barco de vez. Então, eu acho que é isso, né? As decisões difíceis no sentido de... Eu sei que tem um problema... E eu vou tocar o problema, vou bater nos peitos. E a galera que tá aqui comigo, é isso, galera. Vamos focar na solução, vamos remar, que a gente tem que chegar lá. Sim. E você tá ali no backstage ali, falando, peraí, vamos pra onde a gente vai, como é que a gente vai, o que a gente vai fazer. Então é isso, não é que... Tem que ser estratégico até para comunicar. Para comunicar. Né? Eu já tive um cliente em que assim, a comunicação era muito clara. Ela era clara demais. Ela é clara demais, porque quando ela é clara demais, ela dá a abertura para os funcionários discutirem situações da empresa, falar do caixa da empresa. Sim. Entendeu? De falar, a empresa não tem dinheiro, a empresa está quebrada. Então, assim, de empresas e funcionários saberem coisas que às vezes nem o RH sabia.
né, do funcionário, ele tem informações confidenciais que às vezes ele acabava alimentando posições de gestão. Porque como ele sabia, ninguém sabia como ele sabia, mas ele sabia daquilo ali. E eu ficava assim, gente, mas isso é uma coisa que ele não deveria saber. Isso é uma informação que é confidencial. Eu falei, vocês precisam fechar isso. Por quê? Porque essa clareza dá direito dele julgar o gestor, dele julgar o diretor. Ah lá, já tá indo lá, vai almoçar. Ó, daqui a 3 horas ele volta. Ele começa a questionar até o horário que o diretor dele chega na empresa. Então, essa é uma coisa que é confiança demais com informação demais. Você tem que saber o necessário e o suficiente para dentro do teu negócio. Então, é muito importante frisar isso. Não é sair falando esconder, tudo pra todo mas mundo. Também não é contar tudo, né? É uma clareza. Sincericídio. É uma clareza estratégica, gente. Pelo amor de Deus, não vamos confundir com sentar e falar, ó, gente, a gente está quebrando. Não, gente, né? Desculpa, eu sempre faço esse paralelo com criança, porque que eu acho que isso é tipo assim, é muito palpável, né? Gente, a gente não vai falar para uma criança de 5 anos determinados assuntos. Sim. E a gente vai contar determinados assuntos quando, às vezes, essa criança tem uma curiosidade ou ela já viu alguma coisa, mas você também não vai falar todos os detalhes, porque aquela pessoa não consegue absorver, aquela criança não consegue processar, ela não consegue ter o senso crítico de juntar aquela informação para tomar uma decisão ou para ter uma perspectiva daquela visão. Então, acho que quando a gente está falando sobre isso ok, analisa. Qual é o nível de maturidade de cada... Porque às vezes você vai comunicar diferente. Você vai comunicar diferente da diretoria para os gerentes e para quem é operacional. Porque aquela pessoa operacional, ela tem um nível de maturidade para receber e digerir e conectar as informações de uma forma. A pessoa que é gerente, ela já tem uma outra maturidade. Ela já consegue fazer uma leitura, conectar as informações e entender, tudo bem, a gente tem um problema, mas eu, enquanto pessoa que já tenho mais desenvolvimento, e aí, né, emocional, e já passou por algumas coisas, tudo bem, eu entendo que eu preciso gerir isso aqui, adaptar isso aqui, e ao mesmo tempo eu preciso começar a pedir para minha equipe se comportar ou ter uma determinada entrega diferente do que a gente está tendo hoje. Que às vezes o cara operacional não vai conseguir fazer essa linha de raciocínio. Então, é esse senso crítico na hora da comunicação e como a gente vai cascatear isso, né? Não é nem só a maturidade pro cara absorver aquela informação. O dado não conta mentira, mas ele omite contexto. Sim, então, exato. se ele sabe uma coisa, mas não sabe todo o restante... Não adianta. Às vezes o caixa tá baixo, mas tem um pagamento para entrada daqui a 2 dias. Exato. E aí ela vai começar a conjecturar coisas Você que não demitido. fazem parte do contexto real. Exatamente. Exatamente. Ou é porque aquele caixa baixou, porque você fez um investimento em alguma coisa, mas que você sabe que vai ter um retorno a X prazo. E aí, cara, não dá pra você ficar abrindo o pergaminho da explicação pra todo mundo. Não dá pra fazer isso. Não exatamente. Aí cria uma coisa instável. As Sim. pessoas começam a descredibilizar aquele negócio. E aí ela começa a buscar um outro emprego. E às vezes você tá fazendo um plano com aquela pessoa a longo prazo. E ela tá fazendo um plano sem você. E isso é muito importante, né? Então, assim... E o papel do RH é esse. É estar olhando isso. É estar entendendo quais as ações voltadas para a resolução. Né? O que eu posso resolver? Sempre na solução, focado em solução. Entender dentro da esfera do RH como que eu vou conseguir resolver. Se é um feedback, se é um PDI, né? Se são treinamentos mais técnicos, algo mais voltado para o comportamental. Eu preciso... O que fazer com aquela equipe, né? Criar uma meta, criar ali um mapeamento do que a gente consegue fazer para que esteja todo mundo engajado dentro da nossa missão, né? Para a gente poder chegar. Eu acho que é muito isso. E esse é a minha visão de entender, né? De repassar para os meus alunos. Hoje eu dou aula na escola de RH, tanto do DP como de RH generalista, recrutamento e seleção. Então, dou aula desse subsistema. A maioria dos meus alunos são iniciantes, né? Pessoas que ou estão começando ou acabaram de se formar. Então, assim, meu público é bastante iniciante. Então, eu gosto sempre de trazer isso para eles, né? O case, trazer a realidade, trazer como que funciona na empresa, fazer ali também, né? Quebrar um pouco do mito da coisa linda que a gente vê dentro da faculdade, né? Da teoria de cuidar de pessoas.
trazendo uma realidade para dentro do que realmente acontece das empresas e sempre colocar elas dentro desse ponto, né? Seja protagonista, entenda de negócio. Eu não gosto de DP, mas entenda do DP, um básico do DP para que você possa gerir de alguma forma. Eu posso não saber operacionar, mas eu preciso entender de DP também, porque isso vai fazer sentido. E entender um pouquinho de cada um. Você vai se achar, você vai sim olhar para um e falar, olha, eu me vejo nisso aqui, eu quero me especializar nesse aqui, mas não deixa de obter conhecimento nos outros, porque as oportunidades vão ser muito maiores para você alcançar sucesso dentro do mercado. E o RH não é só CLT, né, gente? O RH ele tem um mercado muito amplo. Ele é uma amplitude imensa, porque ele pode ser autônomo, ele pode ser consultor, né? Ele pode atuar como auditor, ele pode, né, fazer ali uma especialização mais em auditoria, mas cuidar dessa parte do RH, né? Ele pode estar dentro das empresas, ele pode fazer tantas coisas. E ele entender que quanto mais conhecimento ele tem, né, quanto mais entendimento, não só de RH, eu falo, não se limitem. Vai eventos de negócio, vai eventos de network, vai eventos sobre IA, vai eventos sobre finanças. Não se limite a RH. Porque no RH, lógico, você acaba ficando o RH por amor. Porque cada lugar que você vai sempre falar de cuidar de pessoas. E eu tenho uma notícia péssima para quem é RH por amor e só pensa em cuidar de pessoas. O RH vai trabalhar com um monte de gente que ele não gosta. Então, se for só por amor, você tá muito frito. Exatamente, porque acima de tudo nós somos pessoas, também, né? Nós somos pessoas também. Então é muito difícil você se colocar de lado para dizer que você ama todo mundo. Sim. Não é desse E da jeito. mesma forma, Não não é todo mundo que vai te amar, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa não vai gostar de você por você ser legal demais. Às vezes não... São muitas esferas. São tantas variáveis, né? São muitas coisas ali dentro desse núcleo de discussão. Então, assim, de fato, quando a gente vai em eventos de RH, que a gente vai voltado para a parte dos recursos humanos, pouco a gente vê de estratégia. Né? Sim, claro, vai falar de indicadores, mas tudo muito separado. Sim. Por isso que eu falo, a gente tem que linkar isso, como conectar isso. Eu vou dar um direcionamento, um conselho. A cola para tudo isso é um bom mapeamento de competência, tanto técnico quanto comportamental. Você vai entender o que você precisa treinar, vai entender o que você precisa buscar no recrutamento, vai entender o que você precisa avaliar numa avaliação de desempenho, vai ajudar a construir o plano de desenvolvimento individual. Então, dedique, leva tempo, dá trabalho, mas dediquem um bom tempo para o mapeamento de competência. Não, super faz sentido. Você falou assim, dá trabalho, né? Eu lembrei do meu TCC, porque tem faculdades hoje em dia que não exige mais o TCC, né? E eu falo para os meus alunos quando estão estudando, falei, se for opcional, faça. Sim. Porque eu, quando fiz meu TCC, eu também chorei, eu odiei, eu passei noites em claros, eu pensei que eu ia morrer, mas eu fiz, eu sou apaixonada por ter feito meu TCC, porque eu falo assim, gente, existe uma diferença muito grande daquele que fez o TCC e aquele que não fez, porque ali é teu primeiro desafio de como resolver alguma coisa importante. E aí você tem que compilar uma série de informações, escrever sobre aquilo, conectar ideias, você precisa começar a defender. E exatamente. Começa do nada, né? Você começa do nada? Você começa do nada, da escolha do tema, da escolha do título. É exatamente, né? essa O que você quer provar, você quer provar, como que você vai conseguir, quais são os indicadores, o que você vai defender, qual conclusão que você chegou, e depois você tem que estar na frente de uma banca defendendo isso. Sim. Então, se você puder fazer... Não vou dizer que vai ser fácil, mas faça. Sim. Porque isso vai gerar para você também um a mais, né? Eu acho que é o a mais que a gente precisa dentro do mercado de ser um profissional excepcional, de ser um profissional bem qualificado, né? Uma pessoa que vai ter, assim, seu diferencial de raciocínio lógico e de resolução, de solução de problema e conflito e tudo. Faça o TCC. Eu tava pensando muito nisso, né? Porque o meu lado de engenheira fica como? Porque, né? Eu preciso juntar isso com outras coisas que ela falou. Ela falou lá no começo sobre aumentar a eficiência, buscar um treinamento, buscar novas ferramentas. Depois ela falou sobre ir num evento de IA, ir num evento de finanças. E agora ela falou sobre... TCC de ajudar a produzir o raciocínio lógico. O RH precisa entender do negócio e precisa liderar o movimento de transformação digital das empresas hoje. Não pode estar na mão de outra área. Se não for o RH entendendo
como que a IA vai potencializar o funcionário, como que vai melhorar os processos, como que vai otimizar o faturamento, a produtividade, não vai ser ninguém, vai ser feito de qualquer jeito e vai dar errado. Tem que ser o RH assumindo essa posição. Tem que ser. Até porque ele já vai ser a entrada, né? Então, a gente já tem muitas ferramentas hoje para dentro do RH que otimiza, que a IA está muito presente, né? Sim. E ele precisa, sim, estar soltando isso para o restante da empresa, né? E muitas coisas hoje em dia que são contratadas para eficiência e melhoria, né, de otimização de atividade, ela passa pelo RH, né? A gente acaba tendo, né, muito aquele contato ali para isso. A gente vai em feiras, congressos, é o que a gente vê. A tecnologia está ali o tempo todo, né, oferecendo para você modernidade, facilidade para que a gente tenha um controle muito maior e consiga gerir, consiga, de fato, criar um mapa, criar os indicadores para eu poder olhar e falar, o erro está aqui, olha aqui o gap, aqui está aqui, aqui que eu vou tratar. Então, assim, o que você falou faz super sentido. Então, assim, tem que ir. Eu já fui em eventos que eu falei, gente, estou fazendo o que aqui mesmo? E aí eu fazia muito engraçado, porque eu já fui em evento de meetup, acho que meetup que fala, né? Meetup de tecnologia, né? Para mulheres, isso antes de pandemia, né? E eu falei, gente, estudando RH, fazendo administração, fazendo o que aqui? Vendo, assim, palestra de pessoas, por exemplo, da Lojas Americanas, falando de programação, falando de CX, de não sei o que lá. E eu, tipo, entendendo nada, mas eu tava lá, dentro da OLX ali, assistindo aquela palestra e pensando, eu falei, meu Deus. E eu tentando linkar o RH com aquilo tudo. E logo depois, bem quando vem a pandemia, começa a contratação de vagas techs, né? Que foi um boom, né? A galera da tech ganhando 30, 40, 50 mil reais para trabalhar de casa. Acho que agora deu uma reduzida, né? Mas estava uma loucura aquela época. E houveram muitas contratações e busca por headhunters, né? Por recrutadores tech. Então, você é um recrutador tech, que é o recrutador que entende de tecnologia, sim, que consegue entender aquela linguagem. Porque como você vai entrevistar uma pessoa se você não sabe a linguagem dela? Eu falo que um recrutador, por exemplo, vindo para o RS, ele é praticamente um camaleão, porque ele tem que se adaptar a vários tipos de negócios e linguagens. Então, como eu faço uma entrevista com a engenheira se eu não sou engenheira? Então, eu preciso fazer um mapeamento, um estudo do cargo dela, da vaga, né? Do que ela vai fazer, eu tenho que entender. Se eu não entender, eu vou ter que dar um Google, eu vou ter que conversar com quem sabe, para quando eu estiver conversando com ela, a gente consiga conversar de uma forma que ela me entenda e também que ela entenda que eu estou entendendo o que ela fala. Porque senão ela vai olhar para mim e ela vai me desmerecer como recrutadora. Que ela fala assim, gente, eu estou falando com ela, mas eu não estou entendendo nada que eu estou falando. Sim. Se eu der uma receita aqui de bolo aqui na linguagem técnica de engenharia, ela vai concordar comigo porque ela não sabe. E vou falar para você, quanto maior o nível de escolaridade dos candidatos, mais perceptivos eles são se aquele recrutador entende ou não entende do que ele está falando. E é desafiador ser recrutador. Se você não entender da vaga e daquela atividade, não configura nem o ATS. Não vai achar o candidato no sistema. Não vai. Você não vai conseguir desenhar aquele perfil para atração. E também não vai conseguir. Eu vou conversar, eu não vou entender o que você falou. Exatamente. E isso é um ponto que eu tava pensando, né? Você falou, e não consegui entender. Porque às vezes a pessoa... Você quer entender se aquela pessoa tem experiência naquilo que ela já fez. Às vezes, digamos um exemplo, né? Você tem uma vaga que precisa de uma determinada experiência. Se você não entende aquilo e a pessoa começa a explicar o contexto que ela vivia, você não vai conseguir fazer essa comparação. Nossa, mas será que isso que ela tá me explicando de fato é uma experiência no que ela tá dizendo, né? Ou do tipo, ela tá ali ou tentando me enrolar, ou ela do tipo, enfim, tá explicando, mas não tem a ver, né? Porque a pessoa também não sabe totalmente a vaga. Ela tem ali a descrição, mas ela não sabe exatamente todas as informações, né? E aí é o que a gente vai trazer e vai falar assim, recrutador também é estratégico. Porque se eu tenho uma vaga de uma linguagem que eu não conheço, eu preciso estudar aquela vaga.
Eu preciso lá entender quem é esse cargo, o que ele vai fazer. O que ele vai fazer. O que ele faz, quais são as formações, quais os cursos que ele precisa ter, o que linka com ele. Os tipos de experiência possíveis que essa pessoa pode ter, que eu vou explorar com ela em alguma situação. Porque às vezes aquilo não tá nem no currículo da pessoa. Não tá. Mas ela teve alguma vivência ali por conta de algum projeto, por conta de alguma experiência que ela foi exposta. E aí você conversando com a pessoa, você extrai aquilo, você fala, nossa, isso aqui não tá no currículo, mas essa pessoa serve. Faz sentido. Faz sentido essa pessoa. É sim, isso é muito importante. E a mesma sagacidade que a gente tem, por exemplo, quando a gente faz uma pergunta e a pessoa não sabe responder. Sim. Quando você faz uma pergunta técnica ou alguma coisa, ou alguma palavra muito exclusiva daquele setor e a pessoa simplesmente ela não entende do que você está falando e ela responde uma coisa nada a ver, você já fez esse ponto, ela não sabe o que ela está falando. Então, assim, tem que ser o RH é estratégico em todos os pontos, até para recrutar. Perfeito. E selecionar uma pessoa ali para estar dentro da empresa. Não, isso é muito engraçado ela falando. Desculpa, é porque eu lembrei de um exemplo pessoal, assim. Você falou, saber fazer a pergunta. E em algum determinado momento da minha vida eu precisei começar a verificar cálculo, documento, não sei o quê. E, cara, tem coisas que, tipo assim, você tem muita coisa para verificar. Aí eu olhava assim, sabia exatamente do tipo assim, cara, se a pessoa não fez isso aqui, ela não fez todo o resto antes. Aí eu só perguntava, então, me diz aqui, como é que você fez isso aqui? Aí eu já sabia, falei, tá bom, então fez certo, não fez certo. É mais ou menos isso. Isso tudo para DP, para contabilidade. Então, assim, cada área tem você vai começando a ganhar esse traquejo, assim, né? E assim, eu uso como uma escola, né? Porque, assim, cada entrevista eu aprendo mais. Eu tenho muito esse foco, né? Então, a cada vez que eu sento ali, eu aprendo muito. Porque o candidato, ele vai me ensinar. E, às vezes, coisas que um candidato falou, mesmo que ele não foi aprovado, ele me agregou, me acrescentou uma informação que eu vou colher no outro. Porque tem candidato que fala muito mais. Ele é detalhista, ele conta a história dele ali e tal. E aquilo, assim, eu presto muita atenção. Eu libero muita escutativa para aquele momento. E aí eu fico assim, nossa, então tem. Aí, sabe, me dá uma curiosidade, eu pergunto mais, e aí eu já ganhei mais, sabe, conhecimento. E aí quando eu faço os meus outros processos, eu já estou muito mais preparada. E aí eu pego a pergunta, uma coisa que ele me contou, eu falo, não, mas você fazia isso? Aí ele, não, fiz, que tal. Eu falei, tal. E aí eu vou juntando. E assim, e chega uma hora que você super entende, né, o perfil que você está buscando. E não só isso, né, gente? A empresa. Que tipo de empresa que está contratando? É Sim. O que eu passo muito também, né, para minhas alunas, para as meninas que trabalham comigo. Eu tenho vagas que ela fala, Michelle, essa pessoa aqui, a gente gostou e tal, aí eu vejo mais ou menos o perfil, aí eu falo assim, não, essa pessoa não tem um perfil dessa empresa. Porque eu conheço essa empresa. Uhum. E assim, como consultoria, para mim é mais difícil, porque nem todos os meus clientes de consultoria eu conheço pessoalmente. Eu já fui na empresa, não tem uma coisa que é uma relação só WhatsApp e e-mail. Tem clientes que eu vou lá, eu conheço os donos, eu conheço os colaboradores, eu conheço a infraestrutura daquela empresa. Então, quanto mais eu conheço aquela empresa, maior a minha assertividade para fazer o recrutamento. Porque eu consigo olhar para ela e ver se ela tem ou não o fit cultural. Quando eu não estou dentro dessa empresa, que eu não sei onde é, eu nunca vi, eu nunca tive essa proximidade, eu tenho mais dificuldade. Porque eu vou fazer o que ele me pediu, mas eu fico num ponto cego, que eu não consigo sentir. Mas tem gente que eu falo assim, não dá não, menina, essa pessoa não vai durar uma semana. E se eu falei que não vai durar, ela não vai durar, porque eu conheço aquele ambiente. E eu sei que aquele não é um perfil que vai ficar. Então, a gente tem que ter esse feeling, sabe? O RS é isso, tem que ter. E é estratégia em cima de estratégia. Sim. Muito bom. Isso. Fiquei muito feliz com a defesa do TCC, essa construção do raciocínio. Não, porque é real, né? Às vezes as pessoas falam, porque... Como que foi o seu TCC? Nossa, foi a construção de um mini Baja. A gente reviveu a equipe de mini Baja do IME, aí a gente foi pra competição, aí a gente tinha que montar o carrinho como um todo. Aí a gente tinha uma equipe, né? Cada um fez uma parte do TCC, a minha parte era estrutural, da carcaça. Aí, viu? Vai cada um fazer um pedaço sem conectar com outro mesmo. Então, mas foi uma experiência incrível, porque o que aconteceu? A gente foi montar o carro não montava. Uhum.
o diâmetro de um eixo não encaixava no buraco que tinha que encaixar. E eu acho que quando você fala em TCC em grupo, você ainda tem um aprendizado, que é o lidar com pessoas. Sim, os primeiros conflitos vêm na faculdade, os desafios de comunicação. A expectativa, né? Expectativa. Porque não tinha expectativa a gente vai conseguir, a gente vai participar. E eu falava, gente, olha só, legal, a gente tá começando do zero. Se a gente conseguir chegar, ótimo, excelente. Mas se a gente não conseguir chegar, tá tudo certo também. E no final das contas, a gente colocou como meu marido fala, um tijolinho lá de conhecimento. A equipe que veio depois pegou uma outra situação. Pegou todas as nossas lições aprendidas. Hoje, o IME continua como equipe, né? Ele tem as equipes. O pessoal já foi pra competição, já conseguiu colocar o carro para rodar. Mas é isso, na época a gente não imaginava que, beleza, você vai fazer a tolerância de um e tolerância do outro, e aí, um não conversou com o outro sobre tolerância, não encaixa. Não encaixa. Sim. Né? E aí é legal porque... E tem aqueles que são motivados, e aqueles que não estão nem aí, tem aquele que você tem que ir puxando, tem aquele que você tem que brigar. Então você entra dentro de um contexto organizacional incrível, porque você está lidando com pessoas, você está lidando com resultado, você está lidando com o processo, e ali dentro você vai se aborrecer, você vai se estressar, você vai se frustrar. Então, assim, é uma experiência, assim, indescritível. Eu acho que ela é muito pessoal para cada um que passa. Só faz. E eu acho que é legal pra gente mostrar que as coisas não são tão desconectadas assim, né? Então, por exemplo, eu com um TCC de engenharia, mas é essa vivência. Ao mesmo tempo, um TCC, né, de uma questão de RH, você vai construir um raciocínio científico, que eu preciso fazer uma busca, mas qual é a pergunta que eu preciso me fazer? Quais são os dados que eu quero fazer? Quais são os outros TCCs, os outros artigos que eu quero usar como base? Como eu conecto isso? Mas qual é a hipótese que eu quero comprovar ou não comprovar? E como é que eu vou fazer essa conclusão? E como é que eu vou defender? Então, isso tudo é um pensamento científico, é um pensamento de uma construção de conhecimento. E no final das contas, quando a gente está falando de RH e de olhar dado, muitas das vezes não tem ninguém que fez antes. Você precisa aprender a fazer isso. Você precisa aprender a falar assim, olha, eu vou juntar esse dado com esse dado com esse dado, porque isso aqui, se eu fizer uma análise, vai responder a pergunta que eu tenho. E às vezes vai responder várias outras que você nem pensou. Então, essa construção do raciocínio científico, que, cara, não tá distante desse lugar. Assim, a construção do raciocínio científico para a nossa vida é importante. E outro fato, né? Quando a gente falando de PME, dessa abertura do PME para as empresas, a gente tem visto um movimento muito grande de contratação de RH para implantar o RH. Sim. E aí, às vezes, aquele gestor, ele contrata uma pessoa, a pessoa assume um compromisso de que vai fazer aquela implantação, mas ela também não sabe. Aí ela está nos grupos de Facebook, de Instagram, né, lá no WhatsApp, perguntando, gente, vocês têm algum modelo? Vocês têm algum modelo para montar? Não tem modelo. É um TCC. Você tem que aprender a construir todo isso. Dia alguém Aonde eu vou? comigo. Quais são as fontes que eu vou procurar? Quais são as perguntas que eu vou fazer para essa empresa para entender qual é a necessidade dela? É uma construção. Todo dia alguém briga comigo que me manda. Como é que eu faço isso? Eu depende. Tudo é depende. Não, mas exatamente. Então, assim, imagina que tem ali uma vaga, você vai entrar, a pessoa fala assim, olha, eu não tenho RH aqui. Eu tô te contratando que eu quero que você implante esse RH. E aí a pessoa, aquele empregador, né, aquele dono de empresa, aquele diretor, que ele tá fazendo essa contratação, isso PME, tá, gente? Pequenos e médios empresas, ele também não tem esse conhecimento. Sim, então ele olha para você não é formado em RH? Então ele entende que você sabe. E muitas vezes no desespero, para ela conseguir aquela vaga, ela diz, eu sei fazer. Mas 90% não sabe fazer. E aí eles entram nesse ciclo de ficar pedindo modelinhos e planilhinhas para fazer. E é, de fato, um TCC. A gente tem um problema agora que é o ChatGPT, né? Que o ChatGPT te dá um modelo. Mesmo que ele não saiba fazer, ele te dá um. Cuidado. Mas é um modelo muito furado, Cuidado com esse modelo. Muito furado. Cuidado. É bom que embaixo ele já está colocando, né? As informações já podem não ser verídicas. Exato. Confirmem, né? Não, e é curioso, né? Porque a gente estava num evento e aí a pessoa falou, o ChatGPT pode te ajudar em tudo, porque ele pode ser seu assistente. Aí eu fiquei pensando assim, gente, legal, eu já usei, por exemplo, o ChatGPT para me ajudar com postagem de Instagram. Mas você começa
a explorar, e você falou assim, mas isso tem um processo. E o ChatGPT, ele não vai saber fazer o processo. Então, você precisa saber o que você vai perguntar para entender o que ele vai responder, para poder montar. Ele é bom para ideias. Eu gosto de usar ele para ideias. Ou se você tem alguma coisa que você já domina, que você quer agilizar, você quer fazer uma análise, mas a gente precisa entender o contexto, né? E aí, às vezes, é isso. Ah, legal, o ChatGPT pode te ajudar, mas se você não sabe o contexto de uma estrutura, por exemplo, de captação de cliente, fluxo de lead, que eu não domino nada disso, cara, o ChatGPT em nada é a mesma coisa. É verdade. Então, basta fazer um teste, né? Pede ele para fazer uma coisa que você super domina, que é quando ele te der a resposta, você vai olhar e falar assim, um monte de gap, você vai ver que é isso, ele vai te trazer um monte de gap. Então, sim, ajuda, mas não, né? A gente tem que tomar cuidado com as ferramentas e entender as limitações das ferramentas. Uma frase dela que falou que a gente precisa ser generalista e entender pelo menos um pouquinho de cada coisa. É isso que vai sobreviver quando a inteligência artificial evoluir. A pessoa que souber conectar as coisas continua viva. A pessoa que fizer trabalho repetitivo corre sérios riscos. Sim. A gente precisa, sim. É o meu foco. Eu creio que... Eu sou assim, eu sou generalista, então eu creio que eu quero levar isso para as pessoas. Então, sempre que eu posso, eu falo... Tá, vai em outros eventos, vai ouvir outras pessoas, vai discutir outras coisas. Então, é uma coisa minha, desde a adolescência, e fui muito curiosa. Então, assim, eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu posso conversar sobre tudo. A gente vai conversar sobre fofoca, vamos falar política, vamos falar de qualquer coisa, eu tenho uma informação para passar. Né? Eu posso não ser especialista naquele assunto, mas eu não vou estar boiando. Então, era sempre uma preocupação minha desde sempre. Né? Então, assim, eu gosto de estar linkando tudo e mais um pouco para que eu pudesse ter assunto para discutir qualquer coisa, né? Mesmo que sem profundidade, mas eu estou ali pelo menos para dar a minha micro-opinião. E eu acho que você reforça uma coisa que a gente já vem falando muitas vezes também em outros episódios, da questão da criatividade. Se a gente fica vendo sempre as mesmas coisas, dificilmente a gente vai conseguir ter uma ideia criativa. E é isso, você foi lá na feira e não tinha nada a ver com você, mas aquilo em algum momento pode fazer algum sentido e você falar, mas tem aquilo ali que eu ouvi, talvez eu possa tentar modelar aquela ideia para resolver esse problema aqui. Então, assim... Né? Exato, a gente amplia nosso repertório e aí as pessoas falam, vai fazer cursinho de criatividade, tá todo mundo fazendo os mesmos cursinhos, os mesmos treinamentos, você fala, cara, vai fazer outra coisa, sabe? Vai pegar um negócio nada a ver com a tua área. Eu já vi alguém falando disso de criatividade, né? Se tá sem criatividade, vai dar uma volta, né? Vai olhar pro sol. Vai olhar pro sol, vai fazer qualquer... Vai olhar pras pessoas, né? Porque, assim, as cores, o ar, ele muda, ele te dá uma... ele dá uma oxigenação no seu cérebro. Então, assim, tá ruim, deu branco, vai dar uma volta, vai comprar um pão, né? Exato, vai fazer outra coisa. Né? E é isso, eu acho que a criatividade tem muito disso mesmo, né? Da gente circular. Bom, muito bem, acho que vamos é isso, caminhar né? para as nossas considerações finais. Vou deixar de consideração final hoje o título da palestra que eu fiz na primeira grega que eu fui. Goste de gente, mas entenda de negócio. Só essa é a minha consideração hoje. Isso linkou com o que a gente falou, né? Exatamente. Acho que a minha consideração final, acho que eu fico muito feliz de poder te ouvir, assim, a gente conseguir chegar nesse desenrolar, nessa conclusão final de que as coisas, elas não são dissociadas, né? Eu acho que tudo que a gente conversou aqui pessoal de exatas só pensa em número, não pensa em relações. Pessoal de humanas só pensa em relação, não pensa em número. E não... o raciocínio, a conexão social, tudo faz parte da nossa existência. Então, a gente precisa começar a integrar isso no nosso dia a dia, precisa começar a entender. A gente tem mania de criar dualidades, né? Corpo e mente. Certo e errado, exatas, sim ou não. E o novo tá normalmente no meio, né? O caminho do meio, gosto. A gente poderia fazer um podcast só sobre isso. Eu abri aqui, não discorrer sobre esse assunto, mas tudo bem. Pode ficar aí pro pessoal procurar teoria da ferradura, que é sobre isso também. E aí vocês façam um trabalho de casa aí. Bom, já minhas considerações finais eu vou reforçar, né? Então, sejam protagonistas.
Procurem ambientes em que você possa explorar mais conhecimento. Network, conhecer pessoas. Pessoas ensinam a gente um pouco de tudo. Eu acho que cada vez que eu me conecto, eu aprendo mais, eu me desenvolvo mais e a minha criatividade também fica muito mais aflorada. Então, conecte-se com pessoas, viva seu propósito dentro da sua carreira, da sua vida, seja protagonista daquilo que você escolheu. E é isso. Muito bom. Bom, para o nosso encerramento padrão, vamos começar pelos livros. Livros que todo mundo tem que ler. O primeiro que eu vou dar a dica é o livro da Boa Sorte. Sempre vou indicar ele, porque para mim foi a minha virada de chave. Foi dali que eu construí o Agrega. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo dele, que é uma fábula. Então, vale super a pena. Foi a partir dele que eu entendi que eu sou responsável pelo aquilo que eu quero. Então, construir a Boa Sorte, ela é construível, né? Ela não é algo do nada. Então, não existe a boa sorte do nada. Existe a boa sorte da sementinha que eu vou plantar para eu colher meu trevo de 4 folhas. Então, assim, super recomendo a leitura. E o outro que eu estou lendo ainda, né? Que é o Faça Acontecer. Não vou lembrar o sobrenome, gente, se alguém souber. Ele vai aparecer do lado. Vai aparecer. Que já foi indicado também, então, ou seja, o livro deve ser muito bom. Isso, o livro é muito bom. Ele é, né, voltado para uma leitura feminina, né? Então, ele fala de mulher, de trabalho, de sucesso, de liderança. E eu acho que vem muito dentro disso, né? Também do nosso protagonismo feminino dentro do mercado de trabalho. Então, assim, eu também recebi uma indicação dele. Eu estou fazendo essa leitura e deixo indicação também. Posso quebrar o protocolo hoje? Eu também quero indicar um livro. Ih, meu Deus, tá bom. Porque generalistas vencem no mundo de especialistas. Foi um livro muito importante pra mim, porque eu sempre fui muito curioso também e eu ficava, mas eu não me especializo em nada, eu tô sempre estudando alguma coisa diferente. E esse livro mudou a minha vida, então eu acho que é um livro bem legal pra todo mundo ler. E muito bom, esse pelincou também, né? Quando a gente tá falando Enquanto aqui, a gente tava falando, ele tava aqui na minha cabeça. Então tinha que falar de qualquer forma. E a segunda coisa que a gente sempre faz antes de encerrar, quem não pode deixar de visitar a gente sentar nessa cadeira. Eita! O desafiador, hein? Que eu conheço muita gente de fazer esse link, né? Mas eu já assisti alguns podcasts de vocês, né? Vi que vocês estão explorando bastante essa parte, né? Não só do RH em si, mas trazendo vários contextos. Temas diversos. Temas diversos, né? Então, assim, eu creio que um super tema para vocês trazerem são a questão das mães atípicas voltadas para o mercado de trabalho, que é um super desafio, né, hoje em dia. E no último Agrega nós tivemos uma palestrante que participou do painel sobre diversidade, que foi a Carla. Também não vou lembrar o sobrenome dela agora, mas eu vou passar para vocês depois. Então, ela está fazendo esse movimento, é uma mãe atípica, e ela fala, né, desses desafios hoje da mãe, tá equilibrando esses pratos, né, dentro do mercado de trabalho. Vou gostar isso. muito desse. Bom, muito obrigado, Michele, primeiro, por ter aceitado o convite, por ter batido esse papo com a gente. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Isso aí. Mais um episódio maravilhoso. Obrigada pela sua atenção. Obrigada, Mi. Foi um prazer te ouvir. Foi muito, muito legal, assim, toda a construção. Acho que a gente foi construindo conhecimento aqui enquanto a gente conversava. Então, foi muito bacana. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Obrigada, vocês estiveram aqui conosco. É sempre bom, né? A gente tá falando e ouvindo, né? Então, assim, eu tenho certeza que eu compartilhei bastante coisa, mas eu também vou levar muitas coisas para casa. Se alguém tiver pergunta, né, depois quiser colocar algum comentário, até mesmo reforçar mais algumas coisas, que é sempre bom, né? Ouvir outras opiniões, também deixar aí nos comentários. Sim. E é isso, então estou muito feliz, né, de estar aqui hoje, ter sido convidada para estar aqui falando sobre algo que eu amo, que é RH, protagonismo e conhecimento. Muito bom. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.